Bom dia. Vou fazer hoje um vídeo que é um pouco diferente, porque eu vou falar sobre uma palavra de Deus. Isso veio no dia 15 do mês passado. Eu demoro às vezes a botar em prática. Como eu também fiquei doente, essa coisa toda, não tive uma condição de fazer. Mas como o Senhor volta com esse texto na minha mente o tempo inteiro, eu acho que eu tenho que ler, pegar a direção dele, e ele tem todo um contexto, né? Eu primeiro falo do contexto. Talvez esse vídeo eu tenha que quebrar também, para não ficar um vídeo muito longo. Esse texto me foi apresentado uma vez. Eu tinha lá uns 20 e poucos anos. Estava num grupo de oração. Quem estava dirigindo o grupo era Dom Cipriano. E ele, do seu jeito peculiar, chamou a gente, né, a praticar o Evangelho. Aí, tá bom, vamos. Mas falou, mas isso aqui é só para quem é católico mesmo. Aí falou, não, vamos. A gente pega, a gente aceita. Então são exercícios espirituais que eu vou passar para vocês. Tá, aceitamos. E ele falou, vocês vão praticar isso durante uma semana. E na semana seguinte a gente vai fazer vamos fazer um tempo para vocês falarem o que vocês conseguiram e o que vocês não conseguiram fazer. Dom, isso vai ser fácil. Isso é mole para nós. Eu lembro isso como fosse ontem. E foi uma semana bem complicada. Porque o Senhor, Ele aceita os desafios. O dom era só, naquele momento, a voz de Deus pra gente que estava nos desafiando a ser realmente cristão. E aí ele deu pra gente um texto. Nós leríamos esse texto todos os dias e praticaríamos ele. Mas o que eu tenho que fazer? Basta ler. Faço esse desafio também para você. Se você é católico mesmo, né? E ver o que você vai conseguir viver disso. Vamos lá. Então você pega lá Romanos, né, 12. Abre a tua Bíblia. Romanos 12, para o vídeo. Abre com calma. Você vai ler comigo. E vai tentar botar isso em prática. Você vai ver como ser católico, ser realmente cristão, seguidor de Cristo, é bem mais complicado do que você imagina. E eu venho falar isso aqui porque São Paulo está falando para uma comunidade, como se vive numa comunidade, como se vive no meio dos cristãos. E nós seremos chamados a esse nível. Se você quer passar pelo que vem pela frente. E por isso que, se Deus está chamando a gente à conversão cada vez mais profunda, isso aqui deve estar no teu coração, né? Essa é a palavra de Deus viva. Vamos lá? Romanos 12, 1, começando. Verdadeira religião. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Ponto. Ou seja, pelas misericórdias de Deus, ou seja, para que vocês sejam aceitos por Deus, pelo lado mais misericordioso, amoroso de Deus, que é o único lado que a gente consegue ser aceito por Deus, a oferecer vossos corpos em sacrifícios vivos. Olha, o que significa isso, né?
Ou seja, que você tem um procedimento teu, externo, corpo, né? Visível aos outros, e seja um sacrifício vivo da sua vida. Quase um chamado ao ministério, né? Santo. Sacrifício vivo, santo. Pensa na tua vida, será que teu comportamento é santo? Vamos lá. Agradável a Deus. O que agrada a Deus? Começa a pensar, gente. Tem muita coisa aqui para pensar. O que agrada a Deus? Ser amoroso, ser uma pessoa que perdoa, ser uma pessoa que obedece a Deus, ser uma pessoa que tem como norma de vida os 10 mandamentos, pratica isso direto, né? Não tem nem que ficar pensando, para a gente é normal. Os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus não são os 10 só, não, são tudo aquilo que Deus te mandou fazer. Continua. É este o vosso culto espiritual. Todo mundo acha que você vai domingo à missa, esse é o culto espiritual. Não, lá é a oração principal. Culto espiritual a Deus é dia a dia. Como se dar a Deus, né? Em sacrifício vivo. Orações, penitências, esmola. A igreja já nos ensinou isso tudo. Só que a gente parece que esqueceu e hoje em dia não se fala mais disso. Então, se você quer ser amigo de Deus, agradável a Deus, começa a escutar. Não vos conformeis com este mundo. O que quer dizer não vos conformeis com este mundo? A palavra é mais profunda do que a gente imagina. Conformar quer dizer tomar a forma de. Ou seja, Paulo vai falar para não tomarmos a forma do mundo, os conceitos do mundo. Jesus vai nos falar o quê? Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. São Paulo vai te dar uma dica maior, que é: não vos conformeis, não se tornem, não se pareçam, tomem para si as formas do mundo. Não. O que ele vai falar? Mas transformai-vos pela renovação do Espírito. Olha, então tem uma coisa chamada renovação do Espírito. O que quer dizer essas palavras? Quer dizer uma mudança de vida, quer dizer um nascer de novo, quer dizer outra criatura, ser uma criatura nova, nascida de Deus, não mais da carne, mas do alto. Como é que eu faço isso? Vivência da renovação do Espírito. Você tem pedido uma renovação do Espírito em você? Tem vivido isso? Se você não tem vivido isso, então você está se conformando ao mundo. Vamos lá, São Paulo é muito profundo. Uma renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Ou seja, não se conformar com o mundo. Depois ele fala que a gente deve mudar, nos transformar para uma renovação do Espírito Santo, no Espírito Santo de Deus, uma vida nova. Para quê? Para que nós possamos discernir. Aqui dá um texto enorme, né? Discernir o que é discernimento? Cabeça, entendimento, que tem 3 fases: humano, bom senso; segundo, espiritual; e terceiro, doutrinal. Nós temos que fazer os 3 níveis, né? Pelo Espírito Santo, isso tudo, para que a gente possa dizer qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Olha o chamado de Deus. Tem muita gente que fala assim: mas o que Deus quer de mim? Aqui, ó. Tá aqui.
Isso aqui é crescimento espiritual na veia. Né? Isso aqui não é papinha para criança. Se você é adolescente, é novinho na fé, esse vídeo você não vai entender muita coisa que eu estou falando. Mas esse aqui é para quem quer crescimento. Isso aqui é quem quer estar junto de Deus, caminhar junto com Ele, ser agradável. Para ser agradável de Deus, você tem que soltar o mundo, não se conformar com Ele, não gostar do que Ele propõe, caminhar para uma renovação pelo Espírito Santo, uma vida nova em Jesus, óbvio, pelo Espírito, para poder discernir. Só vai poder discernir quem já está dando o segundo passo. Você vê muita gente mundana falando discernimento de Deus. Blá. Fala, não é vida. A diferença de um monge para uma pessoa andando na rua. O monge, ele sabe o que eu estou falando. Por isso que antigamente as pessoas procuravam os padres do deserto, os monges do deserto, para comunicar essa vida nova, né? São Bento é um deles, Padre Pio é um tipo deles, monges, pessoas vividas, experimentadas na fé. Como faz falta isso no dia de hoje. Qual é a vontade de Deus? Estou batendo muito nisso. Você tem que saber qual é a vontade de Deus, senão você vai errar. Você tem que saber o que é bom. E o que é bom segundo Deus, não segundo a carne e o mundo. Tem que bater nisso. E o que agrada a Deus, ok? Não aos homens. E o que é perfeito. Isso é difícil. Eu já vou falar que é difícil, porque vai ter que ter muita oração, muita renovação do espírito, pedir muito a Deus que te mude. Mas, vamos lá, esse é só o primeiro. Vamos continuar. Em virtude da graça que me foi dada, recomendo a todos e a cada um não façam de si próprios uma opinião maior do que convém. Olha só que... Vamos lá, devagar. Em virtude da graça, ou seja, uma graça de Deus, que Deus deu, foi dada. Recomendo a vocês, recomendo a todos e a cada um, sem diferença, que não faça opinião sobre si mesmo maior do que você é. Primeiro conselho. Então, você vai começar a caminhar para Deus, e aqui depois ele vem falando assim, você vai ter que descobrir quem você é. Quais são as suas limitações, quais são as suas fraquezas. Tem que se conhecer. Então, não fazer uma opinião errada de você. Tem muita gente que acha que é santo andando na terra. É uma santidade que vai para o inferno. Porque não reconhece nem que tem erros. Então, e continua. Mas um conceito razoavelmente modesto, de acordo com o grau de fé que Deus lhes atribuiu. Então Deus está falando para você ser humilde. Na humildade, vasculhar o seu ser, fazer um exame de consciência, um exame de vida, fraquezas e fortalezas, quem você é. Isso tem que ser feito com um grau de fé. Não é a luz do raciocínio humano, mas a luz da fé, a luz da iluminação, a luz da revelação de Deus. Descobrir quem eu sou diante de Deus. Isso aqui são anos de caminhada. Mas o São Paulo vai exigir sempre o máximo, porque ele quer a santidade. Quem não quer santidade, desliga esse vídeo, por favor. Vocês vão ficar horrorizados. Vamos continuar. Pois, como em um só corpo temos muitos membros, cada um de nossos membros tem diferentes funções. Assim como, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Olha só que São Paulo vai falar. Ele bota uma teologia muito interessante do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, nós somos parte desse corpo de Cristo. A igreja, tem igreja instituição
E ela é formada por pessoas, que somos nós, o corpo de Cristo, né? E cada um de nós tem uma função. Deus nos chama para uma função, um exercício, alguma coisa que nós temos que fazer. Nós fomos criados por uma série de trabalhos para Deus, uma formação, uma interação com Ele, e tudo isso é muito importante para você mesmo e para todo o corpo de Cristo. Então, cada um que consegue fazer a vontade de Deus acontecer na sua vida, ela melhora a igreja. Acontece que a maioria está dormindo e não avança. Então, o corpo todo de Cristo, que depende uns dos outros, como São Paulo fala, depende um pouco do meu exercício espiritual, da minha espiritualidade, do meu crescimento. Deus está contando com isso para que o corpo de Cristo cresça. Isso é coisa... Só Deus pode contar com uma coisa dessa, né? E Deus está contando não só comigo, mas com você. Para que o plano aconteça aonde você está. Na parte do corpo de Cristo onde você faz parte. Todos nós somos dependentes uns dos outros para o crescimento do corpo de Cristo. Para a formação do corpo de Cristo, para a santidade da igreja. Que isso que você falou. A igreja é santa e pecadora. Santa pelo Espírito Santo dentro dela e pecadora porque nós humanos erramos. Mas se as pessoas dentro da igreja, que são pecadores, são ruins, agirem com santidade, a igreja brilha. Você vê alguns expoentes da igreja, elas brilham, porque a santidade está ali junto deles. Porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Você vê gente trabalhando para burro não dando nada. E tem gente que faz um pouco e brilha para burro, porque Deus está com eles. Abre o olho, começa a perceber isto, né? E cada um de nós é membro um do outro. Então você, como é que eu vou? O que quer dizer isso? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Somos dependentes. Eu dependo da sua oração, você depende da minha oração. Se você não fizer a sua oração, a nossa oração vai estar capenga. Nossa. A igreja não tem brilhado mais por falta de oração. Todos aqueles que deviam estar rezando e não estão. Nossa. E Deus está chamando as pessoas à oração. Nossa. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Cada um de nós tem dons diferentes. A diversidade de dons é uma coisa incrível, né? Não vou entrar aqui porque aí é outro tema, né? Mas cada um de nós tem uma graça, um dom, uma ação espiritual diferente. E se nós botarmos em ação nossos dons que Deus nos deu, a igreja cresce. O fardo das pessoas fica mais leve. Como Deus fala, até a natureza espera a aparição e a manifestação dos filhos de Deus. São Paulo vai falar isso. A natureza se regozija quando um filho de Deus aparece. Ele está pleno. E você foi chamado a isso. Vamos lá. Aquele que tem o dom de profecia, exerça-o. Né? Quem recebe as palavras de Deus, fale, exerça-o. Conforme a fé. Deus te deu fé para isso. Então, vamos em frente. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Seja ele qual for. Dedique-se. Dedique-se ao chamado de Deus. Porque quando você se dedica ao chamado de Deus, bota em ação, você cresce. Você melhora. Porque você, quando está em ação de Deus, Deus age em você. E quando Deus age em você, Ele te santifica. Só quem pode te santificar é o próprio Deus.
né? Se tem dom de ensinar, que ensine. Se o dom de exortar, exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Até distribuir esmola, Deus fala que é um dom, porque você tem que ter desapego. A maioria, é mão de vaca. A conversão, como dizia um santo, é quando ela entra aqui, no coração e no bolso. Então isso aqui também é um dom. Vamos lá. Aquele que presida com zelo. Aquele presidir é levar a igreja à frente. Presida com zelo. Não é de qualquer jeito. Você vê gente fazendo as coisas de qualquer jeito. Não. Quando você entra no serviço, no ministério de Deus, você tem que fazer com zelo. Tudo correto, tudo perfeito, melhor de você. Mesmo que seja pouco. Mesmo que você seja insuficiente. Mas é o melhor de você. Vamos lá. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. O que é misericórdia aqui? É a ajuda dos irmãos. E não é fazer de qualquer jeito, não. Afabilidade é fazer com amor, com carinho. Ok? Que vossa caridade não seja fingida, que seu amor não seja fingido. Seja verdadeiro. Aborrecei o mal e apegai-vos solidamente ao bem. Já pensou como é que se aborrece o mal? O mal, primeiro, se você pensa no maligno. Já pensou nisso? Que Deus te deu um ministério para aborrecer o maligno? Ô Senhor! Né, cadê? E apegue-vos solidamente ao bem. Pensa, o que pode ser isso? Pegar-se ao bem. Só faça o que é bom. Só faça o que é bem. Pegar-se fortemente isso. Não interessa por que, nem faça o correto. Na frente dos outros, escondido no quarto, faça o correto. Porque você está diante de Deus todos os segundos da sua vida. E aborreça o mal com isso. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Hoje a gente tem dificuldade de amar. E São Paulo fala que a gente deve amar abundantemente. De forma de irmão. Irmão, aquele que você dá a vida por. Aquele que você vai fazer tudo por ele, né? Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Tem muita gente que quer ser honrada, ser levantada, quer aparecer, quer entrar no... Bota lá um estátua lá para ele. Se você é desse, você está no caminho errado, querido. Não, levante os outros. Não se levante, não. Levanta os outros. Isso é agradável a Deus. Levante o que está caído. Levante o que está necessário. Indique o outro. Fale da santidade do outro. Fale do bem que o outro fez. Não fale de você. É difícil, é. Seguir a Deus nunca foi fácil. Não relaxeis o vosso zelo. Quanta gente você olha para ele, está bem relaxado, né? Ou você vê isso porque as pessoas começam a dar desculpa pelos seus erros. É porque não tem zelo. Querem ser aceitas do jeito errado que são. Não. Porque ela quer agradar a Deus. Não relaxeis o vosso zelo. Zelo em ser perfeito, correto. Buscar, não que você seja correto em si, porque nós temos dificuldades humanas, mas busca ser correto. Busca a verdade. Busca isso com zelo, com vontade. Onde eu estava? Sede fervorosos no Espírito. Isso aqui é a chave da tua oração ser escutada por Deus.
Se você tem fervor no Espírito. Não é uma fezinha mais ou menos. Vai dar certo mais ou menos. Aquela falsa humildade, eu sou mais ou menos. Vai embora, Satanás. Sai desse corpo. Né? Seja fervoroso na sua ação, na sua fé, por dentro. Creia. Mesmo que seja impossível, creia. Né? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Então, quando você fala servir, é trabalhar. Ao Senhor é o dono da messe, a Deus. Mas aqui também está implícito que você é escravo. Não é para falar, mas eu acho, mas eu penso, não. Quem é servo, isso aqui é para os servos. Quem é servo do Senhor, executa a vontade do Senhor, não tem questionamento, faz isso apenas porque o Senhor mandou eu fazer isso. Ponto. Acabou. Né? Sede alegres na esperança. Essa frase aqui é grande, já vi muita gente usar. Sede alegres na esperança. Então o Senhor mandou você ser alegre. Não é qualquer coisa, não. Seja alegre. Você tem que ter a tua alma tem que ser alegre. Seja alegre. Na esperança, não é em qualquer coisa. Eu sou alegre na esperança. Esperança é aquele que já viu a Deus e sabe que Deus age. Então eu espero que Deus haja. Se eu sei que Deus age, espero que Deus age, é uma questão de tempo de as coisas acontecerem na sua vida. Então sede alegre, porque eu sei que o Senhor vai agir na minha vida. É uma questão de tempo dessas coisas acontecerem. Sede alegre. Toda vez que você não é alegre, só demonstra a sua falta de fé e sua falta de esperança. O Senhor, São Paulo é tudo na cara, meu. Pacientes na tribulação. Nós não temos paciência nem de meia hora. E tribulação não é questão de meia hora. É questão de dias, às vezes meses, às vezes anos. Mas o Senhor fala, sede paciente. Por quê? Porque eu sei que o Senhor vai agir. Uma hora ela acaba. Uma hora isso passa. Uma hora eu aprendo. Uma hora eu mudo. Uma hora eu me converto. E quem está fazendo a tribulação, às vezes, demorar mais sou eu mesmo, a causador. Aí eu boto a culpa em Deus. Para. Assume. Né? Paga para ver. Paga com a fé. Ser paciente, espera no Senhor. E perseverantes na oração. Ou seja, a oração o tempo inteiro. Todos os dias. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer seguir o Mestre? Você quer ser cristão? Você quer ir para a casa de Deus? Começa a ler isso aqui com muito cuidado. Socorrei as necessidades dos fiéis. Você lembra do bom samaritano? Uma frase. Socorrei as necessidades dos fiéis. Nossa Senhora até falou nisso. Ajudem aos meus profetas, né? Quem está evangelizando para valer, seja ele padre, freira, leigo, ajudem essas pessoas. É um mandato para vocês. Para nós, desculpa. Né? É um mandato para nós. Ajudem as pessoas de Deus a fazer o trabalho de Deus. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Né? Quantas vezes nós somos chamados a receber alguém? Né? São Paulo, Jesus fala, aquele que recebe a um dos meus, na qualidade dele, vai receber os dons que eu dei para ele. Então vem graças quando você recebe alguém de Deus, alguém que Deus te mandou. Deus está te mandando não só a pessoa, mas também a graça que aquela pessoa carrega consigo. Nossa, é demais, né? Eu tô no 13. Ainda tem muito. Eu vou parar aqui, depois a gente continua. Tem muita coisa que a gente tem que parar e pensar. Esse vídeo já está enorme. Para aqui, depois a gente continua. Paz e bem.